Olá, queridos, graça e paz. Para quem não me conhece, Pastor Fábio Cardoso. Como sempre aqui no canal, deixando uma mensagem para você, uma mensagem de reflexão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta aí, deixa um joinha se você gostar aí do conteúdo e compartilhe com seus amigos. Sempre nós iremos aqui nesse canal deixar algo falando sobre a palavra de Deus, sobre os acontecimentos atuais. Eu gostaria muito que você viesse interagir conosco nesse canal. Hoje eu quero falar sobre um tema, né? É uma passagem bíblica, a qual nós estaremos fazendo menção bem rápida. E eu dei um tema para tudo isso. E o tema é Eu Quero Enxergar. Nós estamos vivendo um período agora, nesses dias atuais que estamos vivendo, aonde as pessoas estão enxergando muito mais com o ouvido do que com a própria visão. Por que com o ouvido? Porque as pessoas tiram suas conclusões pelo que elas estão escutando e não realmente pelo que elas estão vendo. Elas perguntam às pessoas o que está acontecendo, as pessoas falam e ali ela cria uma visão. Então, no estudo de hoje, a ideia é que você crie, né, seja descortinado muita coisa da sua vida e você passe a enxergar com a sua própria visão, com uma visão de águia. Hoje, qual é a proporção? Chegou a hora de você ter uma visão. E que visão é essa? Uma visão de águia. Enxergar para frente, enxergar além dessas dificuldades, enxergar além de tudo que está acontecendo, parar de dar ouvido a todos esses barulhos que estão sendo feitos à sua volta, porque isso pode estar gerando em você uma ilusão, uma ilusão ótica, algo que você está vendo porque as pessoas estão falando, mas que de fato, de verdade, não está acontecendo. Mas as pessoas, você vai encontrar pessoas que exageram, tem pessoas que às vezes o problema é pequenininho, mas ela coloca algo como um problema gigantesco. E se você não estiver enxergando com a sua visão, você vai estar dentro dessa visão, desse desespero que todo mundo está vivendo aí nos dias atuais. Como poderia um cego, a própria Bíblia diz, como poderia um cego conduzir outro cego? Será que isso é possível? Pois é isso que tem acontecido hoje. São pessoas que estão cegas. Por quê cegas? Porque nós falamos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a proporção que a palavra tem. E as pessoas, por causa de estar escutando tantas coisas, estão permitindo que a sua fé, que aquilo que você acreditava com tanto empenho, com tanto foco, esteja esfriando, esteja perdendo o foco, o objetivo. No meu livro, eu escrevi que da parte do alvo, do objetivo, é a mesma coisa de um flecheiro. Quando um flecheiro ele vai lançar a sua flecha com seu arco e sua flecha, ele pega a sua flecha sem perder a visão do seu alvo. E ele pega a flecha na aljava, que ele já sabe onde ela está, ele coloca sobre o seu arco e lança. E o acerto, a proporção de acerto é gigantesco, porque ele nunca tirou o seu foco, nunca tirou a sua visão do alvo. E o nosso alvo, com certeza, é Cristo Jesus. Você que tem a sua Bíblia, você que está em casa, onde você estiver você tiver a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, abra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Só vamos fazer menção desse único versículo. E em cima desse versículo eu vou dar alguns pontos. Nós vamos ponderar algumas coisas que têm acontecido nos dias atuais, que nós precisamos entender. Chegou a hora de você começar a enxergar com a visão que Deus tem para você. No meio do embaraço, no meio das dificuldades, no meio das lutas, Deus quer que você enxergue além dos obstáculos, além do Mar Vermelho, além das muralhas de Jericó. Deus quer que você veja do outro lado, que Ele vai fazer com que você chegue do outro lado no seu objetivo final. Diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Nós, quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Vou repetir. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? O alvoroço, né? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se conformeis
com este mundo. Sistema, ele está falando sistema. Mas renovar ele pela renovação do seu entendimento. Muda ele pelo que você entende, por aquilo que já foi feito na sua vida. Então, tudo aquilo que você recebeu de Deus, não permita que saia de você por causa da sua visão, está sendo por algo que você está escutando pessoas desesperadas ficarem gritando. Primeiro ponto, primeiro nós vamos entender que esse vai ser um contexto para nós estarmos descortinando a visão de Deus para o tempo de hoje, para a sua vida, para o seu ministério, o seu chamado. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote para poder enxergar nos dias atuais, para você poder ter uma visão de Deus, uma visão de águia, o primeiro ponto é: chame a atenção de Deus ao teu favor. Quando nós vamos falar sobre isso, o interessante é que você vai ver Bartimeu. Quem é Bartimeu? Bartimeu é um cego que não é de nascença. Fizeram ele ser cego devido à história do seu pai, que foi Timeu, que foi alguém que revolucionou algumas coisas direcionadas a Roma, e por castigo furaram os olhos do seu filho, que foi onde nós chamamos de Bartimeu. Só que quando ele ouve que Jesus está passando, ele entende que Jesus é aquele que pode mudar a história dele, e de fato vai mudar a história dele. Mas para isso ele precisava chamar a atenção de Cristo. E como ele faz isso sendo cego? Ele se coloca no meio, se coloca de pé, no meio de tantas outras pessoas, e ele começa a clamar. Ele começa a chamar a atenção de Deus. Claro que ali deveria ter outros cegos, outras pessoas precisando de alguma coisa, precisando de um milagre. A Bíblia diz que Jesus andava rodeado por multidões, por muitas pessoas, mas aquele cego se levantou e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ao ponto das pessoas dizer: está todo mundo envolvido no mesmo propósito, querendo chamar a atenção de Jesus. Por que você acha que ele vai escutar você? E a Bíblia ali conta que Jesus para e manda chamá-lo. E quando aquele cego chega perto de Jesus, e Jesus vai restaurar a sua visão, o primeiro ponto que ele fez foi chamar a atenção de Jesus. Ele precisava mostrar para Jesus que ele estava ali presente, que ele estava ali precisando de algo. Por mais, querido, que ali fosse a questão de um milagre, e na questão do milagre Jesus sempre vai dizer o seguinte: a tua fé te salvou. Fala de salvação, porque a salvação, a cura da alma, a cura do espírito é muito maior do que uma cura física. Automaticamente aquilo que já é curado dentro vai expandir para fora. Automaticamente, se você é curado por dentro, você será curado por fora. Isso é questão de tempo. O que não pode é você achar que você é curado por fora, mas está adoecido por dentro e permanece. Nos tempos de hoje, pessoas estão por fora, legal fisicamente, estão bem, mas por dentro estão feridas, estão perdendo o foco, perdendo o objetivo, esquecendo das promessas que Deus tem para a tua vida. Por causa de um alarme, por causa de pessoas gritando o tempo todo, isso está fazendo com que você perca a sua visão de águia e comece a enxergar pelo que você está ouvindo. E isso é muito perigoso. Por mais que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então se você ouve coisa negativa, a coisa positiva, a tua fé vai ser levada a um ponto extraordinário, no qual você vai andar sobre as águas, no qual você acredita que aonde você colocar a mão as coisas serão transformadas para algo positivo. Também você pode estar se alimentando de coisas negativas e a sua fé ser tão negativa em determinados assuntos, acreditando que isso não vai passar, acreditando que você não tem mais jeito, acreditando que as coisas definhou, que você pode ser um fracassado, você pode quebrar no meio dessa crise e nunca mais se levantar, e de verdade acontecer na sua vida. Então é muito importante que você foque, chame a atenção de Cristo para você. Como o próprio Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele está dizendo, se está precisando de alguém se levantar nesse tempo como Abacuque, eu serei essa torre de vigia, eu serei essa tábua, eu serei esse exemplo nos dias difíceis. Esse é o primeiro ponto que eu anotei. Seja interessante. Seja alguém que mesmo no meio do caos, seja como o Daniel, que está orando, que está buscando,
que está jejuando, acreditando que isso é um processo, como Jó diz, que logo, logo o seu Redentor vai se levantar ao seu favor. É um processo. Então, querido, chame a atenção. Jesus, está todo mundo perdendo o foco, está todo mundo perdendo o equilíbrio, perdendo a fé, mas eu quero chamar a tua atenção. Eu quero ser uma atalaia, eu quero ser uma referência. Eu não perdi o foco, eu não perdi a fé, eu continuo no mesmo objetivo. Eu não estou sendo guiado por cego, eu não me cegaram com os deuses desse século, com as notícias, com a mídia, com a reportagem. Não! Eu sou completamente estruturado pela palavra de Deus. Eu sou estruturado pela mensagem da cruz. É o primeiro ponto. Chamar a atenção de Deus ao seu favor. Segundo ponto. Esteja pronto para ver o que poucos viram. Ou o que pouco estão vendo. Esteja pronto. Assim como a Bíblia fala que Jesus está indo a uma cidade chamada Betsaida e ele chega ali e encontra um cego e aquele cego ele precisa ser curado e Jesus toca na visão dele e Jesus pergunta para ele, você enxerga? Ele fala, eu vejo árvores. A visão dele estava muito além. A visão dele estava lá em Ezequiel 47, onde a Bíblia diz que se você estiver mergulhado no rio que jorra do trono, será como uma árvore plantada junto a ribeiro. Sabe o que Deus está dizendo ali? Que você terá raízes, você terá estrutura, você terá folhagem, terá fruto. O cego aqui, quando Jesus toca nos olhos dele, ele está vendo a pessoa em um desenvolvimento. Ele está vendo árvores. Árvores. E a Bíblia diz que quando Jesus toca de novo, ele fala, agora eu vejo homens. Porque antes a minha visão era uma visão que eu estava vendo árvores. Se prepare para esses dias difíceis. Quando você chamar a atenção de Deus, vê o que poucos estão vendo ou que ninguém ainda viu, que é os projetos de Deus. Paulo vai dizer, eu fui levado ao terceiro céu. Se foi em corpo ou se foi em espírito, não sei. O que eu sei é que eu fui ao terceiro céu e quando cheguei lá, vi coisas inefáveis. Coisas que não são lícitas expressar ou dizer aos homens. Ele chamou a atenção de Cristo e Deus fez com que ele visse, que ele começasse a enxergar coisas extraordinárias que iriam acontecer naqueles tempos. Se prepare para quando você chamar a atenção de Deus, você hoje dobrar o seu joelho, ou você começar a orar, você falar, Senhor, eu quero ser a diferença, eu quero ser realmente o sal da terra, eu quero ser a luz. O mundo hoje está num caos, ansiedade, depressão, tantas outras coisas estão se envolvendo, mas eu quero permanecer na tua palavra. Chamou a atenção, ele vai dizer, agora se prepare para ver coisas que ninguém ainda viu, ou que poucos estão vendo. Que é o refrigério, que é a solução, que é o crescimento, é a forma de Deus estar peneirando. Não sei se já está mexendo sobre joio e trigo, que eu acredito que já está tendo uma separação, pessoas já estão vendo quem são, pessoas no meio desse caos já abandonaram a fé e saíram correndo, pessoas no meio desse caos já desmontaram espiritualmente. Não sei. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você vai me negar. E Pedro fala, não vou te negar, até que aconteça um caos. Até que aconteça algo que começou a comprimir a fé de Pedro. E Pedro vai negar a Cristo. E quando Pedro nega, ele entende que Jesus conhece ele melhor do que ele mesmo. Jesus te conhece, querido. Então é o tempo de você chamar a atenção dele porque ele quer te mostrar coisas que poucas pessoas estão vendo agora, nesse tempo difícil. Terceiro ponto. Eu quero falar sobre o terceiro ponto. O seu ministério só vai começar quando você estiver preparado para enxergar. O seu ministério só vai começar quando você estiver preparado para enxergar. Próprio Paulo fala sobre isso. Paulo, que antes perseguia, agora ele perseguia os cristãos, e numa determinada localidade, a Bíblia diz que Jesus parece para ele como um clarão em glória. E quando parece, ele cai com seu rosto em terra. E ali brota sobre suas vistas escamas. E ali ele fica sem enxergar, até que Deus manda homens ir até ele orar. E quando ora,
que a escama cai, começa o ministério de Paulo. Paulo começa ali. Paulo começa a desenvolver o seu chamado a partir daquele momento. E ali a Bíblia diz que ele começa a ter aprendizado, ele começa a absorver as coisas de Cristo, ele começa a ser visitado pelo Espírito Santo e coisas gigantescas acontecem na vida de Paulo, e quando acontece na vida de Paulo, Paulo é transformado. Paulo é transformado para começar a transformar a vida. Você só vai fazer com que as pessoas enxerguem a visão que Deus está te mostrando quando você começar a enxergar. Primeiro vai acontecer em você, então esteja pronto. Esteja preparado para ver o que ninguém ainda viu. E entenda que o seu ministério vai começar quando você entender que já está preparado para enxergar. Exemplos disso, a Bíblia fala que cego não pode guiar cego. A Bíblia fala que não tem como uma pessoa cega guiar outro. A pessoa precisa enxergar para poder guiar cegos. A Bíblia, o texto que nós acabamos de ler em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, fala que o Deus desse século cegou multidões, cegou muitas pessoas. E é por isso que eu quero te dar esse ponto aqui hoje, dizendo para você, chame a atenção de Deus, porque Ele quer te mostrar coisas que poucos viram. E para que você comece o seu ministério, você precisa estar preparado para enxergar. Por quê? Porque no meio do caos vai se levantar profeta, pregando algo, trazendo algo do trono que é completamente diferente ao que nós estamos vivendo agora. Se levantar agora para profetizar sobre coisas que está acontecendo agora é uma coisa. Agora, se levantar para profetizar coisas que nós não estamos ainda vivendo, igual se levantava, na Bíblia fala que profetas em meio ao caos se levantava para dizer sobre a bonança, para dizer sobre o refrigério. E eles perguntavam, como pode nós estar sendo tão oprimido, há tanta dificuldade, há tanta luta, e você está profetizando que vai ter refrigério. E a Bíblia diz que ali Deus velava pela palavra do profeta e fazia cumprir. No meio da bonança, tudo muito bom, o profeta se levantava e dizia, vai ter um tempo que será escasso essa paz. Vocês irão fugir, terão medo, vai faltar muita coisa, para que vocês entendam que o controle, que toda a direção sempre vai estar na mão de Deus. E aí o que acontecia? As pessoas não davam crédito, os próprios juízes falam sobre isso. As pessoas viviam um período bom até que o juiz morria. E o povo voltava a viver de novo, e se levantava juízes para profetizar coisas que não estavam ainda acontecendo. É assim que Deus quer fazer na tua vida, querido. Em tempos difíceis, como nós estamos vivendo aqui hoje. Em tempos de dificuldade. Em momentos que nós estamos vendo grandes crises acontecendo. Deus quer que você enxergue com visão de águia. O que é uma visão de águia? Quando você enxerga como um pássaro que voa abaixo, você tem limitações. Você vai enxergar árvores, você vai enxergar morro, você vai enxergar ladeiras, muitas pedras. Mas quando você tem uma visão de águia, você está em cima de tudo isso. Você não vê os obstáculos, você vê o alvo, você vê o resultado final. Por mais que você olhe e enxergue, no percurso vai ter dificuldade, vai ter luta, mas eu já vejo daqui o objetivo final. Eu já vejo daqui aonde eu preciso chegar. E não há motivação maior que até o próprio Jesus faz isso. Nos ensinou sobre isso. A maior motivação para nós que servimos ao Senhor não é o carro, não é o ouro, não é a prata. É entendermos que um dia nós estaremos com Ele na glória, vivendo a eternidade com Ele. Isso nos motiva. Então entenda uma coisa. Nos dias de hoje nós somos motivados pelo quê? Pelo aquilo que nós acreditamos sobre a palavra de Deus. E quando você se une com pessoas que são megas, pessoas que são completamente voltadas para a palavra de Deus, e no meio do caos eles falam, vai ter refrigério. Eu tenho certeza que você que é um empreendedor, você que é uma pessoa que trabalha por conta própria, ou você mesmo que trabalha como funcionário de alguma empresa, de alguém, como é ruim quando você chega perto de uma pessoa que é uma pessoa pessimista.
É uma pessoa que fica falando o tempo todo do seu lado, não sabe se o salário vai vir completo, se vai vir faltando, se mês que vem vai ser mandado embora, se não vai ser mandado embora. Ele traz pavor para perto de você, ele traz pânico, ele traz medo. Agora, quando você está perto de uma pessoa que é otimista, aquela pessoa que chega e fala, não, vai dar tudo certo, não, o salário esse mês vai vir até dobrado, Deus vai abençoar, você se sente bem, sabe por quê? Porque está dentro da mesma visão que você quer estar, é a mesma visão que talvez hoje você está oscilando na fé, mas era algo que você gostaria muito de estar vivendo, e você encosta perto de uma pessoa que tem uma visão dessa, ele anima, ele acende de novo a tua fé, o seu projeto, o seu sonho. Então, queridos, não deixa que o Deus desse século, que são as dificuldades, são as áreas financeiras, que são a mídia, que são os bombardeios mentais que está vindo sobre a nação, não permita que ele faça com que você venha esfalecer a sua fé. Mas se mantenha, porque Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Que essa palavra fale ao seu coração. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Não deixe que outras pessoas possam estar sendo alcançado por essa mensagem. E aqui vai. Forte abraço, Deus abençoe sua vida.